Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre áreas de figuras planas regulares, não somente áreas, como também o perímetro. Eu vou começar definindo o que significa um polígono regular, aí depois nós vamos entender como os axiomas sobre área nos permitem calcular áreas de figuras planas. E depois nós vamos fazer um pouco sobre o perímetro. Vamos começar. Então vamos definir um polígono regular. Um polígono regular é uma figura plana, geométrica, que tem as seguintes características. Todos os lados são iguais. Então aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero e um quadrado. Significa que esse lado do triângulo é igual a este lado, que é igual a este outro lado. Do mesmo modo, este lado aqui do quadrado é igual a este, que é igual a este e que é igual a este aqui. Todos são iguais. Os ângulos também são iguais. Por exemplo, aqui no triângulo, este ângulo é igual a este ângulo, que é igual a este. Eles todos são iguais entre si. Quando eu falo aqui igual em geometria, eu quero dizer congruente. Então, existe uma pequena diferença, mas informalmente nós vamos dizer iguais. Do mesmo modo, os ângulos do quadrado, vejam bem. Aqui nós temos 4 ângulos de 90 graus. Então eu digo que eles são iguais, no sentido de congruentes. Além disso, a figura tem que ser fechada. Por exemplo, um vértice, um segmento está sempre ligando dois vértices. Por exemplo, esse segmento aqui está ligado a este vértice e a este vértice. Isso é uma maneira informal de dizer que a figura está fechada, porque, por exemplo, eu poderia ter uma figura assim. Aqui ela não está fechada. Por exemplo, esses dois vértices aqui não estão ligados por um segmento. Além disso, a figura é convexa. Todos os ângulos internos são menores do que 90 graus. Pois bem, agora que nós entendemos um pouco o que significa um polígono regular, vamos entender como nós fazemos para calcular áreas, entendendo os axiomas que nos permitem medir áreas. Vamos ver. Aqui eu tenho o primeiro axioma, que é o axioma da aditividade. Ele nos diz o seguinte: se nós tivermos uma figura F, que pode ser decomposta em duas outras partes, F1 e F2, com a interseção vazia, nula, então nós podemos dizer que a área da figura F é igual à área da figura F1 mais a área da figura F2. Por exemplo, aqui, neste desenho, nós temos uma figura que está sendo separada, dividida em duas partes, essa parte aqui e esta parte aqui. Então, é natural, intuitivo dizer que a área da figura toda é a área das duas partes. Portanto, a área da F1 mais a área da F2. Continuando, nós temos outros axiomas, vamos tentar entendê-los. Por exemplo, a congruência ou invariância por movimento rígido nos diz o seguinte: se duas figuras F e G são congruentes, isto é, elas podem ser sobrepostas por uma combinação de rotação, reflexão e translação, então elas têm áreas iguais, ou seja, a área da F é igual à área da G. Aqui nós temos um desenho que nos permite entender este axioma. Veja que a figura F é igual, vamos dizer assim, à figura G, congruente. Portanto, mesma área. Mais um axioma. Aqui, um axioma bastante importante, que é o da normalização. Ele nos permite dizer que um quadrado de lado medindo uma unidade tem área 1. Então, aqui eu tenho esse quadrado, cujos lados medem 1, e então a área vai ser 1. Agora,
Veja que esse axioma ele é bastante importante, porque nós precisamos de uma unidade de medida quando nós vamos medir as coisas. Por exemplo, área, a unidade de medida padrão é o quadrado que mede 1. Vamos ver mais um axioma. Aqui, esse axioma também é interessante e importante, é o axioma da monotonicidade. Desculpem. Diz o seguinte: se nós tivermos uma figura F de tal forma que ela está contida completamente na figura G, então a área da F é menor do que ou igual à área da G. Aqui o desenho que nos permite visualizar isso. Aqui é a figura G e aqui é a figura F. Logo, a área da F é menor do que ou igual à área da G. E quando vai ser igual? Quando elas forem congruentes, como nós vimos lá no axioma 2. Pois bem, agora que nós entendemos como é que se dá o cálculo de área, vamos tentar resolver um problema e perceber que muitos problemas são resolvidos sem fazer contas, só com deduções lógicas. Vamos ver um problema. Por exemplo, aqui eu tenho um problema que foi da UBMEP de 2010, na primeira fase. Problema bem interessante, não é muito complicado, mas também não é imediato, nós precisamos de algumas observações. Vamos ler o problema e entender e tentar resolver. A figura mostra um quadrado com suas diagonais e segmentos que se unem, que unem os pontos médios. Ok. A área em cinza corresponde a que fração do quadrado? Então, nós vamos tentar dizer qual parte do quadrado significa essa área que está em cinza. Aqui o que eu quero que vocês observem a princípio é que nós temos dois quadrados que serão importantes. O quadrado maior aqui, ok. E esse quadrado aqui, vamos tentar sempre visualizar esses dois quadrados. Fiquem atentos neles. Deixa eu apagar aqui para a nossa figura não ficar feia. Agora observe o seguinte, o quadrado maior, ele está dividido em vários triângulos. Eu vou ficar atento a esse tipo de triângulo aqui. Vamos lá, vamos ficar atento a esse tipo de triângulo. Veja que esse tipo de triângulo compõe o quadrado todo. Quantos triângulos nós temos? Nós podemos ver que aqui temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Outra vez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um total de 16, se você fizer as contas. 16 quadrados. Ok. Agora, vamos ver o seguinte. Esse quadrado menor aqui, que eu falei anteriormente, ele tem quantos triângulos daquele tipo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou ficar atento aí. 8. Outra coisa que nós devemos ter em mente é que figuras de mesma base e mesma altura têm a mesma área. Isso aqui é uma coisa que nós aprendemos quando estamos trabalhando em geometria. Suponha que aqui, esse lado aqui é igual a esse lado e a altura é a mesma. Ok? Se você supor isso, então eles têm a mesma área. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você fique atento a esses dois triângulos aqui. Ó. Este triângulo e a este triângulo aqui. Eles têm a mesma base e a mesma altura. Por que ele tem a mesma base aqui? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E a altura também é a mesma. Outros dois triângulos que eu quero que você preste atenção é este aqui e este aqui. Ok? Fique atento. E veja o seguinte, eles também têm a mesma área. Este aqui e este aqui, como eu falei agora. Então, imagina o seguinte, imagina que você pega essa área escura aqui e coloca dentro dessa área branca. Ok? E agora faça
para este aqui, e para este aqui, para este, e para este, para este e para este. Agora, se você fizer isso, você consegue observar que nós completamos a área do quadrado menor que aquele quadrado que eu falei anteriormente. Se você observou isso, então veja bem. Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Então nós formamos o quadrado menor que tinha 8 triângulos. Pois bem, agora veja o seguinte, nós já temos 8 áreas escuras. E agora conte esses triângulos aqui. Temos 4. Então nós temos mais 4, um total de 12 triângulos formados com aquelas áreas escuras. Nós sabemos que o total de triângulos daquele tipo que eu mencionei para vocês, desse tipo aqui, formando o quadrado todo, é um total de 16. Então, fazendo a razão 12 para 16, se nós dividirmos, por exemplo, por 4, nós temos 3 quartos, que é a razão da fração que corresponde à parte escura para a parte toda do quadrado. Veja que não era algo muito difícil, mas nós precisamos ficar observando o que está acontecendo ali. Nós não precisamos de muita coisa para resolver o problema, nem fizemos conta, na verdade. E muitos problemas de matemática são resolvidos assim, sem fazer conta. Eu espero que vocês pratiquem mais esse tipo de problema, porque são bastante interessantes. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre perímetros e depois vamos resolver um problema. Vamos lá. Aqui. O perímetro de um polígono, ou polígono regular, você pode falar assim, mas estou falando de modo mais geral. É a soma das medidas dos lados que correspondem à figura. Então, por exemplo, se eu disser que este lado aqui mede x, este lado mede x e este lado mede x, o perímetro desse triângulo, em função de x, é 3x, porque é x mais x mais x. Se eu disser aqui que o quadrado tem lados medindo y, então o perímetro do quadrado, em função desse y, é 4y. Y mais y mais y mais y. 4 no total. Então ficou claro o que significa perímetro, a soma das medidas dos lados. Agora que nós sabemos disso, vamos resolver problemas. Por exemplo, quais são as funções que modelam, aqui eu quero pedir um pouco de desculpa, modelam a área e o perímetro do triângulo equilátero e do quadrado. Vamos ver o triângulo equilátero. Nós vamos dizer que aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x. O perímetro nós já vimos anteriormente, que é dado por 3x. Que função é essa? Nós podemos nos perguntar. Bem, essa função aqui é a função linear. Vamos tentar, então, calcular a área do triângulo. Eu vou dizer que aqui é a altura h, porque eu preciso da altura. Então, aqui é x sobre 2, essa parte aqui que vem daqui até aqui. Ok? Olhe para esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo é um triângulo... É um triângulo retângulo, e se é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras para calcular a altura. Vamos calcular a altura aqui, juntos. A hipotenusa é essa parte aqui, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu coloco aqui x ao quadrado, x sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Vamos fazer as contas aqui. H ao quadrado vai ser x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Você fizer essas contas, eu posso dizer que x ao quadrado, vou colocar aqui, x ao quadrado é a mesma coisa que 4x ao quadrado sobre 4. E se eu fizer as contas aqui, então, fazendo 4x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 dá 3x ao quadrado sobre 4.
o que implica que a altura do triângulo é a parte da raiz positiva, é x sobre 2, aqui vamos colocar assim, raiz de 3. Então, isso aqui vai quando você extrair a raiz. Pois bem, agora eu tenho a altura, vamos calcular a área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base aqui é x. Então, a área em função de x é a base. Eu vou colocar isso assim, só um pouquinho. Como eu vou dividir por 2, eu vou primeiro fazer a barra aqui da fração e colocar um 2 aqui. Então, base vezes altura. Agora, a altura nós sabemos que é x raiz de 3 sobre 2. Faça essas contas e você vai obter x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora você pode se perguntar, que tipo de função é essa? Só organizando, você percebe que isso aqui é uma função quadrática. Como exercício, eu vou deixar para você tentar fazer a área do quadrado e o perímetro. E você vai obter também que o perímetro é uma função linear e a área é uma função quadrática. Nada muito complicado. O do triângulo era bem mais difícil. Então vamos tentar resolver mais algum exercício. Ok. Aqui eu tenho um problema bem interessante também da UBMAP, que é perguntado o seguinte, vamos lá, vamos tentar entender o problema. Na figura, os lados do triângulo DEF, aqui DEF, onde é que está o DEF? Aqui, DEF, são paralelos aos lados do triângulo ABC, aqui ABC. Os pontos H, D, F e G estão alinhados, ok, aqui. Esses 4 pontos aqui estão alinhados. E x varia entre 0 e 5. Então, é um número real que no mínimo é 0 e no máximo 5. Considere CG, qual é o CG? Esse comprimento aqui, ó, CG igual a FG, então aqui. Ok? Tem a mesma medida que é 5/4 de x. Construa a área, construa o gráfico que representa a área do triângulo DEF. Então, eu quero esse triângulo aqui. A área. Então, como é que você deve proceder aqui? Você deve proceder usando semelhança de triângulo. Por exemplo, se você olhar para o triângulo, eu vou colocar aqui, ABC, e para o triângulo HGB, aqui, HGB, esse triângulo aqui, ok? Você consegue determinar a medida DF aqui, essa medida aqui. Deixa eu tirar um pouco desses borrados, para nós entendermos melhor. Então, se eu usar a semelhança de triângulo entre esses dois triângulos, eu quero determinar essa medida aqui. Ok? Mas veja, eu posso dizer o seguinte, então usando o triângulo maior, aquele ABC, eu posso dizer que 15 está para 20. Ok? Aqui 15 está para 20. Assim como essa parte aqui, ok, está para essa parte aqui. Nós sabemos que essa medida aqui é x, então essa parte aqui, que vai do H até o B, é 20 menos x. E essa outra parte aqui de cima, se nós relembrarmos, é 5/4 de x, e aqui é x, mais FD. Então, você pode colocar aqui assim, 5/4 de x mais FD mais x sobre 20 menos x. Agora, quando você fizer todas essas contas, você vai ter que FD é igual a 15 menos 3x, ok?
Então, você guarda isso aqui. Agora, para determinar o DE, essa parte aqui, porque eu preciso desse triângulo aqui para trabalhar. Então, deixa eu apagar aqui de novo, para nós nos posicionarmos direitinho. Eu vou querer descobrir essa parte aqui agora. Para descobrir essa parte, você pode usar de novo semelhança de triângulos. Agora que você já sabe o FD, essa parte aqui, você pode usar de novo semelhança com o triângulo ABC. Então, eu vou pegar o DEF e usar ele com o ABC. Nós sabemos o seguinte, ó, que 15 sobre 20, que é o triângulo ABC, aqui eu estou usando essa semelhança aqui só para deixar claro, e o triângulo DEF. Você pode dizer o seguinte, aqui nós já sabemos que o DE é 15 menos 3x, e aqui você vai descobrir o DE. Então, o DE, isso implica para nós, quando nós fizermos a conta, que o DE é igual a 20 menos 4x. Então, eu guardo essas medidas aqui. Eu já tenho essas duas medidas aqui do triângulo. E agora, para calcular a área, nós vamos relembrar. A área, base vezes altura, dividido para 2. Quando você calcular isso, você vai obter o seguinte relação. A área do triângulo, nesse caso aí, é dada por essa fórmula aqui, que eu já fiz. 15 menos 3x vezes 20 menos 4x, tudo isso dividido para 2. Agora, você vai colocar, eu recomendo a você recolocar os valores inteiros 0, 1, 2, 3, 4 e 5 para x aqui nessa fórmula, que é uma função quadrática. Aí você vai obter os valores relativos aos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai ver que o gráfico é alguma coisa desse tipo aqui, só para finalizarmos, tá? A função quadrática desse tipo aqui, que ela zera em 5, e aqui tem o ponto máximo dela em 0, que é o valor 300. Pois bem, eu espero que você tenha compreendido a ideia geral desse problema. Eu agradeço a você por ter ficado aqui comigo até o final da aula. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá, forte abraço.